entusiasmo, está dizendo Deus dentro, com entusiasmo. Sempre que você ouvir a palavra entusiasmo, é Deus, só para você entrar no contexto, porque nós estamos ministrando há alguns dias e talvez você não veio. Eu estou ministrando a palavra sobre a vida de um homem, que talvez vocês nunca ouviram falar. O nome dele era Sangar. Sangar é um personagem bíblico que aparece enfrentando os filisteus, onde ele derrota 600 filisteus. E naquele tempo ele era um homem que trabalhava com bois, com animais, um tempo rural. E uma das ferramentas que se usava naquele período para ajustar, alinhar, chama-se agulhada. E a agulhada nada mais é do que esse instrumento que vocês estão vendo aqui. A agulhada, ela tem um poder de espetar quando você está fora do processo, para fazer você avançar. A melhor coisa que tem é quando você tem uma direção para você prosseguir e para você alcançar. E eu ministrei sobre esse homem, e eu terminei o culto dizendo que Deus nunca consulta circunstâncias para agir. Levanta as mãos assim, ó, e diga: eu preciso dessa unção no mês de março para agir. Coloca para mim Romanos 4, 19 ao 21. Romanos 4, 19 ao 21. Tem a ver com fé. Tem a ver com esse mês de março do entusiasmo. Tem a ver com avanço. Tem a ver com alcance. Tem a ver com ajustes que nós precisamos. Se você puder, pegue o seu celular, anote, ou o papel, anote, imprima aquela folha que nós passamos dos 9 passos, porque se você juntar tudo, no mês de março, 9 passos, te levará a uma grande conquista, a um grande alcance. Eu creio nisso, e por isso que nós estamos ministrando a palavra do Senhor. Ele diz assim: sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitamina, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara estava sem vigor, circunstâncias. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé, e deu glória a Deus, porque estava plenamente convencido que era poderoso para cumprir o que havia prometido. O entusiasmo é o Deus dentro. As circunstâncias vão mostrar que não dá. Por quê? 100 anos, o corpo fraco, a esposa estéril. Qual é a condição humana para que essa pessoa venha gerar um filho? Mas o texto vai dizer que a fé de Abraão não esmoreceu. A fé dele não estava fraca, mas muito pelo contrário, ele estava plenamente convencido que a promessa iria acontecer. Coloca agora Juízes, capítulo 3, verso 31. Sangar, posicionado no campo de batalha, vem 600 homens. E o que fez esse homem não esmorecer, mas permanecer, mas avançar até conquistar? Lá vai dizer, em Juízes 3, versículo 31, o seguinte: depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus, com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Irmãos, preste muita atenção. Se tem um lugar que nós devemos permanecer, é na presença de Deus. Se tem um lugar que você precisa ser filho, é de uma igreja. Nós estávamos reunidos com a nossa supervisão e pastores, e eu comecei a dar uma aula, uma instrução, sobre um Deus que é progressivo. Vamos pegar no início. Deus, ele se comunicava conosco, através da fala, e disse Deus, haja, e havia, nascia, acontecia. Quando ele ia conversar com Adão, no pôr do sol, no virar do dia, eram com palavras. E após esse momento, entra a queda. A queda não fez Deus parar, fez Deus progredir. E aí Deus, ele encontra uma família, que é Noé, e manda construir uma arca, para que o povo que quisesse ser salvo, entrasse naquele lugar.
uma forma de Deus falar, uma forma de Deus agir. E vai progredindo. Depois vem a vinda de Moisés, e Deus manda construir um tabernáculo. Tabernáculo era uma igreja móvel, um lugar onde tinha a Arca da Aliança, onde Deus falava com o povo, através do sumo sacerdote. Veja a progressão, começa com palavras, depois constrói uma Arca de Noé, depois ele transforma num tabernáculo, e sabemos que existia um Adão pecador, e nós temos uma herança adâmica, e aí precisava vir um parente remidor, que é Jesus Cristo. E agora ele vem encarnado, ele vem no formato de homem, sofrendo como homem sofre, passando por dificuldades. Agora esse Deus que era só na fala, agora você pode tocar, você pode ver, você pode ouvir, você pode caminhar, e vai progredindo. Ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, e ele deixa para nós o Espírito Santo de Deus. E ele deixa, meu irmão, através dos apóstolos, a igreja. Então a igreja hoje é o único lugar, a única instituição onde Deus fala. Por isso que você faz parte do corpo. Toque alguém e diga assim: irmão, fica no corpo, porque fora do corpo vai cheirar mal. Cenários mudam, mas a promessa permanece. Você pode repetir isso? Cenários mudam. Diga: a promessa permanece. Vamos pegar a história de Pedro. Pedro foi aquele homem que andou sobre as... Cenários mudam, mas a promessa permanece. Pedro estava no barco com mais pessoas, com mais discípulos. E muitas vezes nós preferimos a segurança do que o sobrenatural. A segurança, ela pode impedir o sobrenatural, e todo mundo ama a segurança. Todo mundo está aqui, está preocupado com o aluguel, está preocupado com a prestação, está preocupado com um monte de coisa, porque nós somos levados a ter uma vida em segurança. Se o filho não chega onde você está seguro, faz um vídeo, onde você está? Todo mundo quer um ambiente de segurança. A segurança é bom, mas não pode te escravizar. E tem muita gente que não vai viver e não está vivendo o sobrenatural, porque sempre quer andar simplesmente em segurança. E Pedro, nesse cenário, vê Jesus vindo, e ao ver, eles estavam achando que era um fantasma, porque Jesus não estava perto, Jesus estava longe, e eles naquela dificuldade, na circunstância, achavam que era um fantasma. Quando se aproxima, eles percebem que é o mestre. Diga: mestre, se for o Senhor, manda eu ir contigo. Jesus diz: vem. Mês de março está chegando, tem um monte de circunstância, mas Jesus está dizendo: quem quer viver o sobrenatural, faz assim com a mão direita, diga: vem. Antigamente falava: venha que eu sou da... Agora fala assim: venha que eu sou de Sapopemba. Cenário. Jesus agora anda, e Pedro anda sobre as águas, tem um encontro sobrenatural. Agora quem estava com medo ficou em segurança, e quem estava em segurança não vive sobrenatural, vai ver as pessoas vivendo o sobrenatural. Só que Pedro, ele começa a olhar o cenário, o ambiente, e Pedro começa a afundar. Mas de verdade eu não sei o que foi melhor, se foi Pedro andar sobre as águas, ou Jesus não deixando ele afogar e voltando com ele para dentro do barco. O texto não diz se Pedro veio no colo, no cangote, de mão dada, voltou andando, mas o que eu vejo é que quem sai um pouquinho da segurança e quer viver o sobrenatural, no mês de março, você vai contar algo poderoso de Deus. Só que cuidado, o perigo da segurança vai fazer você só ouvir história. Levanta as mãos, diga assim: chega de ouvir história dos outros, testemunho dos outros. Chegou a hora. O mês de março é um mês do meu alcance. Cenários mudam, promessa permanece. Coloca para mim Isaías 40, versículo 8. Vocês não colocaram o cronômetro aí, eu não sei o tempo que está rodando. Isaías 48, 35 minutos eu acabo. A relva murcha, cenários. Flores caem,
cenários, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Cenário muda, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu quero mudar o mundo, outro dia eu não quero fazer mais nada, um dia eu quero fazer 3 casas de paz, outro dia eu falei, esse ciclo eu não faço nada. Cenários. Cuidado para você não ser movido por cenários. Você precisa permanecer na promessa, porque pode murchar, pode cair, mas a promessa do Senhor permanece para sempre. Cuidado para não ser direcionado de acordo com o seu humor, ou de acordo com a circunstância que você está passando no hoje. Você precisa ser direcionado pela palavra de Deus, porque Zangar, ele estava ali posicionado na terra, ele casou com a terra, ele permaneceu onde ele estava, ele lutou pelo casamento, ele lutou pela finança, ele lutou pelos filhos. Pastor, mas não diz isso, irmãos. É hora de você lutar para aquilo que é importante, é hora de você permanecer firme naquilo que é importante. O entusiasmo, meu irmão, é Deus dentro. E eu te pergunto, o que é importante para você no mês de março, que você precisa alcançar? O que você tem nas suas mãos? Ele tinha uma aguilhada, e com aquilo que ele tinha, ele permaneceu firme, e ao permanecer firme, Deus mudou cenários, onde 600 filisteus morreu, e ele participou da libertação. Eu quero profetizar que você vai ser aquela pessoa, levantada por Deus, para libertar a sua família. Sentenças serão quebradas, enfermidades serão quebradas, situação financeira será quebrada, casamentos serão abençoados, profissões abençoadas. Ei, Deus te chamou, meu irmão, para você não focar na circunstância, mas para você permanecer firme na palavra. Sabe por quê? Porque o Deus é o Deus do entusiasmo, um Deus dentro. Pastor, o que é coragem? É só ausência de medo? O que é coragem? Por exemplo, o choque da polícia. Os caras são corajosos, mas quando eles vão avançar, tem que gritar: choque, choque. E quando eles gritam, normalmente, ninguém fica na frente. Só que coragem, eu aprendi que não é gritar. Não tem a ver com gritar. Gritar, qualquer pessoa grita. Coragem para mim é não ceder, não abrir mão do espaço que Deus me deu, não abrir mão daquilo que Ele colocou em minhas mãos. Mas o que eu vejo hoje é muita gente cedendo espaço. É um carnaval, a pessoa cede espaço. É uma virada de ano, a pessoa cede espaço. É uma confusão que o inimigo coloca, a pessoa cede espaço. Pessoas que você vai conversar, fala mal da igreja, fala mal de liderança, quando você vê, você mudou o espaço. Hoje você tem um pastor que está 11 anos ministrando, palavra de Deus, Bíblia, 11 anos, de repente você ouve uma palavra na internet de 11 minutos, e muda a sua cabeça, e você cede espaço. Zangar não perdeu espaço. Está vindo o filisteu, está vindo luta de tudo quanto é lado, cada dia é um gigante, mas ele era posicionado e não cedeu o espaço. Se você quiser colocar, anotar em algum lugar, talvez o primeiro passo para o mês de março é você não ceder espaço, não negociar com aquilo que é importante. E muitas vezes nós vamos ceder espaço através da bênção. É um cliente que me ligou, é um trabalho que apareceu. Então Deus, o Senhor me ajudou até aqui, mas agora eu tenho um trabalho melhor, então eu não vou negociar. Eu vou fazer, não a sua obra, mas vou fazer o meu trabalho, porque afinal de contas eu preciso. Cuidado, porque você pode estar se enchendo de ferramentas que Deus não te deu. E a melhor coisa que tem é você andar com uma aguilhada, mas com Deus. Porque de repente, no desespero, na circunstância, você vai atrás de 10 ferramentas, só que Deus não vai caminhar com você. Pastor, por que Zangar venceu? Porque ele não foi sozinho. Porque na verdade, irmãos, não foi a aguilhada. Se você acha que foi a aguilhada que matou os 600, desculpa. Se você acha que foi a pedra que Davi lançou, que derrubou o gigante, desculpa. Se você acha que foi o cajado que abriu o mar, me desculpa.
Na verdade, o que faz você vencer, o que faz você avançar, o que faz você alcançar, é o Deus que está dentro. Por isso que essa loucura, sai da igreja, você não precisa da igreja, você não precisa de líder, você é independente, o inimigo quer tirar você do corpo. Tudo começa no corpo. O corpo cura o corpo. Quem já teve unha encravada, inflamada, levanta a mão. Já sei o que você fez. Você decepou o dedo e falou, graças a Deus, me livrei dessa dor. Mas quando ela está no corpo, o próprio corpo trabalha para curar a dor. Dor de cabeça, terrível, vou arrancar a cabeça. Não, corpo cura o corpo. E se tem um lugar onde vai curar traumas, feridas, abençoar a sua vida, é o corpo de Cristo. Levanta as mãos e diga assim, inimigo, e eu tenho coragem, porque eu não vou ceder, eu não vou sair do lugar onde o meu Pai me plantou, em nome de Jesus. Bíblia, Efésios 6, verso 13. Coragem não é gritar, coragem é não ceder. Olha o que diz: por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Olha o segredo, volta lá no 13, olha o segredo. Vistam-se de toda a armadura de entusiasmo, é Deus? O que Sangar tinha? Uma ferramenta, uma aguilhada. Veio o dia mau, os filisteus chegaram, o que ele fez? Se revestiu, permaneceu inabalado, depois de tudo que estava acontecendo. Coloca o 14. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo da couraça da justiça, sandálias do evangelho da fé, espada, meu irmão, que é a palavra, escudo, que é a fé. Sabe qual é o nosso problema? Chega um dia mau, sabe o que a gente faz? Vou embora, vou abandonar, vou me isolar. Sabe o que você está fazendo? Você está com uma dor, uma inflamação, e você quer decepar, e você quer se afastar. Corpo cura corpo. Se a igreja não fosse tão importante, Deus não colocaria que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se não fosse tão importante, Ele não chamaria de noiva. Ai de quem tocar na noiva, ai de quem falar mal da noiva. Ele vai buscar a noiva de Cristo. Não cede 1 milímetro. Deus está com você. Levanta as mãos e diga: cuidado. Não, mais vibração. Diga: cuidado. Aí eu coloquei aqui uma questão que não é fácil de ouvir, mas eu vou colocar. A sua permanência depende do que você recebe ou da aliança que você tem. Meus filhos não recebeu atenção, então eu vou. Meu marido não foi bem atendido, então eu vou. Não deu certo meu namorinho. Estou orando, mas não deu certo. Então eu vou. Eu estava no ministério de louvor, me tiraram do louvor. Parei de receber, então eu vou. A sua permanência depende daquilo que você recebe ou da aliança que você tem. Porque Abraão não recebia nada, permaneceu, Deus fez avançar. Moisés, meu irmão, era pesado de língua, permaneceu, Deus fez como o maior libertador. A cruz nos ensina que Jesus permaneceu e é o nosso libertador. Se tudo isso aconteceu com eles, que não olharam para a circunstância, mas olharam pela promessa, meu irmão, esse mês de março tem que ser um mês de um grande alcance na sua vida. Levanta as suas mãos cheias de dedo e diga: alerta, cuidado.
Olha o que diz João 15, verso 4 e 5, vai falar da videira. Irmãos, cuidado. Às vezes, nós estamos cortando um galho, mas o fruto, normalmente, não sai na raiz, não sai no tronco, sai no galho, os ramos. E se um ramo, ou um galho, eu não gostei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse galho. O que acontece com um galho fora da árvore? Vira lenha. O que acontece com a lenha, depois que colocada no fogo? Vira cinza. E o que acontece se você colocar a mão na cinza? Suja. Tem muita gente que saiu do corpo, não dá mais fruto, e você dá o ouvido e está te sujando. Porque já que ela não pode dar mais fruto, ela não se incomoda de agora não dar mais fruto, ela não quer que você dê fruto. Eu não falei isso no primeiro culto, porque Deus não mandou colocar isso. Se Ele está falando agora, é porque tem muita gente ouvindo quem não deveria, andando com quem não deveria, dando voz para quem não deveria. Permaneçam em mim. Coragem é você não ceder. E eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira e vocês os ramos, mas se alguém permanece em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim você não pode fazer. Permanece porque você quer receber ou permanece porque você tem aliança? Está usando as ferramentas no dia mau? Ou você esquece das ferramentas e fica ela no armário? E aí vem esse alerta. E qual é o alerta, pastor? Se me atender eu fico, se não me atender eu vou embora. Tem pessoas que estão usando o evangelho para isso. Eu vou lá que estou com um problema financeiro, se me atender eu fico, se não atender eu vou embora. Eu vou lá que estou com problema conjugal, se me atender eu fico, se não atender eu vou embora. Sabe o que Sangar fez? Não sei se ele vai me atender, mas eu sei o que ele colocou na minha mão. Ele colocou uma aguilhada, e onde eu estou não vou ceder. O que eu tenho é o suficiente para eu vencer. Levanta as mãos e diga assim: eu tenho o mais que suficiente para no mês de março alcançar a minha vitória. Coloca Lucas 9, versículo 62. Eu não coloquei também no primeiro culto. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ao reino de... Dia 11 vai começar as casas de paz. Mas sabe uma coisa, pastor? Não estou sentindo de fazer. Tá bom? Sabe o que você está fazendo? Você esqueceu da unção que você recebeu? Você esqueceu que Deus morreu por você? Você esqueceu que o entusiasmo é Deus dentro? Essa sua resposta é condizente a Deus? Ou será que devagarzinho o inimigo está tirando você do corpo? Ou será que devagarzinho você está cortando? Ele deu a unção, mas você está cortando. Está virando galho seco, que vai virar lenha, lenha cinza, e se não cuidar pode sujar. Seja como Sangar. Não sei o que Deus me deu, eu não sei se eu sou um auxiliar, se eu sou um membro, mas eu sei que aquilo que Deus me deu, nesse mês de março, nesse primeiro passo do mês de março, eu vou permanecer, não vou ceder espaço, porque a minha vitória vai chegar. Levanta as mãos, diga: não negocie o que é importante. Diga: fique entusiasmo até alcançar. Fique com entusiasmo até que você alcance.
Sabe por quê? Toda pessoa que carrega a fé, ela carrega um futuro. Como assim? Se Abraão e Sara não tivessem filhos, não ia ter uma descendência. Sim ou sim? Não tem como. Mas ele é conhecido como o pai da fé. Passa-se milhares de anos. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Sabe por quê? Porque ele carregou a fé. Em mediante as circunstâncias contrárias. Sempre que você carregar a fé, você carrega um futuro que você não merecia. Mas Deus está disposto, nesse mês de março, nesse primeiro passo, a te dar. Sabe qual é a frase que a gente mais coloca para dar desculpa, para não fazer nada para Deus? Deus, eu estou vazio. Deus, eu não mereço. Deus, eu não faço nada. Deus, eu não consigo. Deus, eu estou me sentindo, Pai, vazio, vazio, vazio. Deus não depende da sua reserva. Deus depende da sua entrega. Sabe por quê? Você precisa trazer à memória aquilo que traz esperança. Wesley, como é que você chegou na igreja? Vazio ou cheio de entulho dentro? Cheio de entulho. Vini, como é que chegou na igreja? Vazio ou cheio de entulho? Como é que você chegou na igreja? Como é que você chegou na presença? Chegamos assim, sem nada, aí começou, eu estou vazio, eu não consigo fazer nada, a minha vida não progride, Deus! Mas sabe o que a gente tinha antes? Mais ou menos assim, se o Rafinha me ajudar. Olha o que eu tinha. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas era entulho que você tinha. Me amou, aí ele limpa. Mas mesmo assim, aí ele chama de entusiasmo, Deus dentro. Como assim vazio? Ouça. Quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Quem é esse? Ele que te trouxe, que era sem Ele que te chama, não Ele que vai mudar a sua história, condenou. Ele que fala, vai que você tem. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Segura. Quando Deus ele está dentro, o desânimo não governa, o medo não domina, o impossível não te intimida e não torna você nessa realidade. Lá vem Sangar, lá vem 600 homens, mas ele tem uma diferença: Deus dentro, tem uma promessa. E a circunstância? Qual é a sua circunstância? Qual é a sua circunstância? Contas? Desafio de amanhã? A mente que não para? Alguém cobrando, falando mal? Mas hoje eu quero que você guarde só isso. Sustente, vivo, o que Deus disse. Abraão sustentou vivo o que Deus disse. Sangar sustentou o que Deus disse. Deus, Ele te trouxe aqui para não retirar a circunstância. Não vai retirar não. Na verdade essa circunstância é para te aprimorar, para você utilizar exatamente o que Ele colocou. Sabe por quê? Quantas vezes você pensa, você diz, eu vou parar. Você faz aquelas orações malignas. Deus, eu vou sair da sua presença. O Senhor concorda comigo? Deus, eu tive uma revelação, o Senhor falou comigo, e verdade, eu vou sair da igreja.
irmão, Deus nunca vai tirar você do corpo, Deus nunca vai tirar você do ministério. Não é porque eu estou passando por isso, mas é o que eu estou aprendendo com isso. Sangar está registrado, porque Deus registra comportamento, Deus registra atitude. E se você pensou em parar, se um dia você pensou em desistir, se você falou hoje eu decido, eu vou embora, talvez você disse eu vou parar, mas eu quero dizer uma coisa, Deus também está liberando uma palavra, e Ele está dizendo, você vai continuar, você vai continuar. Você diz eu vou parar, e Deus diz você vai continuar. Por onde chegar essa palavra, escute isso, escute. Ele se importa com que é isso, pastor? Ele compreende. É o Deus dentro. Nunca vi um amor tão grande. Olha o que ele diz. Assim, Ele não desiste de você. Eu disse eu vou parar, eu vou segurar um pouquinho, é muita coisa. E Deus está dizendo, Ele compreende o seu caminhar. entendeu? Nunca Problema no vi um casamento? amor tão grande assim. Problema financeiro? Eu disse, vou parar. E Deus disse, eu vou continuar. Já deu 32 minutos. Fique em pé, porque tem mais 3, 4, 5 que eu não computei. Essa é a primeira palavra para o mês de março. Serão quantas palavras? 9. E se eu perder? Você perdeu, perdeu. Ah, mas eu vou ver na internet. Perdeu, perdeu. É no ambiente. Ah, vai ter problema, dificuldade. Dá um jeito. Quem quer dá um jeito. Quem quer aparece. Acontece. Sabe por quê? Sangar tinha uma ferramenta comum para a época. Cuidar de animal é uma ferramenta comum. É igual um pedreiro que não tem pá, que não tem enxada. Mas a pá e a enxada é uma ferramenta comum. Agora, quando Deus ele pega uma ferramenta comum, quem é que é ferramenta na mão de Deus? Levanta a mão assim para eu saber. Olha para o seu irmão e fala assim, isso é comum. É uma guilhada comum. Agora, o que faz uma pessoa comum, com uma ferramenta comum, destruir 600 homens? E aí é um spoiler da palavra de quinta-feira de vocês. A disponibilidade. Porque o comum com o disponível se transforma em uma arma de grande impacto. Quinta-feira, não perca, porque eu quero falar com gente comum, que peca, que erra, que falha, que pensa em desistir, que pensa em abandonar, que consulta um monte de gente, não ouve nada, é atrapalhado. Irmão, na verdade você era atrapalhado, irmão, mas Deus viu graça em você. Irmão, você era comum, mas Deus viu graça em você. E quando se unir, meu irmão, essa pessoa comum com a disponibilidade de Deus, uma arma de grande impacto está chegando. Ei, eu estou dizendo que na sua família você é essa arma de grande impacto. Para a sua igreja você é essa arma de grande impacto. Ei, só os improváveis levanta a mão, porque eu quero liberar mês de março. Os improváveis vão viver o impossível. Os meus pecados pra lhe oferecer. Sim, Deus. Mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou.